Então, chefe, saí do zero com a tecnologia. Sou uma pessoa que gosta muito de desafios. Espero que daqui pra frente dê tudo certo. Espero que daqui para frente nada vá só para trás. Gostei do que fez, conseguir imaginar isso em um site. Agora eu preciso que as informações sejam cadastradas pelos funcionários. Para isso conversei com meus seniors, e eles me disseram o que fazer. Mas antes disso fique com essa lição do instrutor Paulo. Primeiramente, vamos fazer. Entendam isso daqui que eu vou fazer. Você recebe e ora. Vamos supor ordem. Quem está enviando é João. A mensagem é oi, bom dia. Quem recebe é Pedro. E a hora 13h35. Vamos supor que o segundo é Vanessa. A mensagem é o seguinte: tudo bem? Deixa eu ver aqui. Quem recebe é Jéssica. E a hora foi 12h08. Então, agora acho que vocês entenderam o padrão do que eu estou fazendo aqui. Primeiro, aqui tem a ordem que vai somando de um em um. Tem a pessoa que vai enviar a mensagem em si, o conteúdo, o receptor da mensagem e o horário que a mensagem foi enviada. Ok, agora vocês precisam fazer isso mais 10 vezes. Aqui, ó, vezes 10. Para que essa aula faça sentido, antes de avançar, vocês vão ter que fazer isso daqui mais 10 vezes. Então aqui, ó, vezes 10. Tentem sempre usar novos nomes, ou então tentem ser o menos repetitivo possível. Pode repetir, mas tente ser o menos repetitivo possível, porque assim vai ser um treinamento melhor. Então agora, assim, antes de avançar, vocês têm que fazer mais 10 vezes esse mesmo padrão aqui, criando novos, da cabeça de vocês mesmo, novas linhas, né, dessa daqui. Então o próximo seria o 3, o 4, o 5, mais 10, entendeu? A ordem. Ok. Voltei. Conseguiu entender a lógica que o Paulo passou? Dizem que a persistência leva ao sucesso. Eu digo que o sucesso leva ao sucesso. Aplique, pois, a persistência de dados no projeto. Ou seja, agora conecte o programa a um banco de dados SQL. Nosso objetivo é conectar, porque antes a gente viu como é que se fazia a requisição, né, no Postman, colocando as URLs, o corpo, para poder fazer a requisição. Só que antes, como vocês lembram, não tinha nem os dados a gente colocava aqui na hora, a gente imputava os dados aqui manualmente dentro do código e esses dados aqui eles apareciam quando a gente fazia a requisição por esse aplicativo aqui conhecido como Postman, que em outro momento eu vou ensinar certinho como se usa, mas por enquanto tentem repetir o que eu faço que já vai ser suficiente. Então agora o objetivo não é a gente parar de usar isso daqui, porque isso daqui a gente tinha o que? A gente tinha a nossa controller, né? E a gente fazia a visualização por aqui, a visualização. Só que agora a gente quer trabalhar
com a model, ou seja, a gente quer guardar um banco de dados. A gente quer que essa model aqui represente um banco de dados. E para fazer essa conexão com o do Java, né, com o Spring, a gente vai fazer assim, ó, MySQL com o Spring. Esse vai ser o título. E para fazer isso, vamos precisar de uma coisa primeiro. Dependências. Então, primeiro ponto são as dependências que vão permitir que a gente conecte esse nosso projeto com o SQL, que é esse aplicativo bem aqui. Para fazer isso, a gente vai aqui no nosso ponto XML, que é o local onde tem as dependências. Uma das dependências a gente já colocou quando a gente estava fazendo o Spring Initializer, que foi a dependência do Spring Boot Starter Web, que esse Spring Boot Starter Web é o que permite que a gente utilize o Spring na internet, ou seja, vocês lembram do Postman? Então, só era possível devido a essa biblioteca aqui, que ela coloca o nosso projeto na web, na estrutura do HTTP. A gente também tinha usado o Lombok, que é para a gente conseguir fazer menos código e agilizar o nosso trabalho, no final das contas. Só que agora a gente vai adicionar algumas novas dependências, que são dependências que vão ajudar que vão fazer a conexão com o banco de dados. A primeira dependência se chama ConnectorJ. Então a gente vai atrás desse ConnectorJ aqui. Vamos aqui, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai aqui no... Então bora aqui. Vamos escrever assim, Maven, que é o nosso gerenciador de dependências. Vamos escrever aqui, ConnectorJ. Aqui, ó. MySQL ConnectorJ. Clicou. Aqui, ConnectorJ, esse é o nome correto. Aí clica aqui, que já copiou a dependência, e dá um Enter e colar. Mas a dependência é porque está dizendo que é uma dependência. Essa estrutura aqui é a estrutura XML, um tipo de arquivo. Grupo ID, que é como se fosse um grupo maior que vai guardar subdependências. E essa subdependência, no caso, é o Artifact ID, que é o MySQL Connector J, que é o nome do que a gente quer. E a versão, a gente pode deixar sem versão, não tem problema, porque ele vai sempre pegar o que é mais novo. Tá, o próximo é o Spring o Spring Starter JPA. Vou escrever aqui Starter JPA Maven. O Starter JPA, deixa eu pegar ele aqui. Aqui certinho, Spring Boot Starter JPA. Copiei, colei. Tirei aqui porque eu quero que ele pegue o mais atual. Enquanto esse aqui, ConnectorJ, ele permite que a gente se conecte com o banco de dados, o ConnectorJ ele vai nos oferecer uma API e através dessa API a gente vai conseguir se conectar com o banco de dados. A API é como se fosse a mesma coisa que a gente está fazendo aqui, com leve diferença, porque não está indo para a internet. Então, através dessa API, eu vou ter acesso ao banco de dados. Só que para poder eu mexer nesse banco de dados, eu preciso de comandos, tipo comandos para pegar dados, comandos para enviar dados. E esses comandos eu vou encontrar no Spring Boot Starter da Data JPA. Então aqui eu tenho os comandos de banco de dados, que no caso são comandos SQL, que é o nome do nosso banco de dados. Tá. E por enquanto são essas duas dependências. A partir de agora a gente já pode fazer a conexão com o banco de dados só através dessas duas dependências. Só que para fazer isso, a gente tem que criar um banco de dados novo. E para criar esse banco de dados novo, a gente vai usar aqui
a gente vai aqui em application.properties, que tudo relacionado ao banco de dados e também outros processos um pouco mais delicados e também estáticos, ou seja, que não mudam tanto no nosso projeto, eles vão ficar aqui na application properties. Mas isso aqui vocês vão pegar com a prática, de acordo com a necessidade, para que se usa ele. E uma das funções dele é fazer na prática a conexão com o banco de dados, porque anteriormente a gente só pegou as dependências que vão possibilitar isso. Então o comando é spring.datasource.url igual a jdbc dois pontos dois pontos MySQL barra barra localhost dois pontos 3306, que é onde o banco de dados ele está, a porta do nosso computador que o banco de dados está alocado. Aí agora o nome do banco de dados que a gente quer criar, ou então que a gente quer se conectar, vamos supor Java Power, um nome que eu estou dando aqui, vocês podem dar o nome que vocês quiserem. Aí, interrogação, porque significa que a partir de agora a gente vai dar um comando a mais. Comando a mais que a gente vai dar é o create database, sempre em camel case, ou seja, de uma palavra para outra, coloca uma letra maiúscula, entretanto a primeira é minúscula. Esse tipo de escrita se chama camel case, é muito comum no mundo da programação. Aí, if not exist igual a true. E, porque agora eu vou querer colocar outro comando, server time zone igual a UTC. Tá. Então aqui dentro eu tenho o endereço do nosso banco de dados, o nome dele, o endereço, na verdade o endereço dele é tudo isso daqui, toda essa parte aqui. O JDBC, vamos ver aqui. JDBC. Peraí. JDBC para ver o que é. Certinho. O JDBC funciona como uma interface entre uma aplicação desenvolvida em Java e um banco de dados relacional. Então, esse JDBC ele já é algo que aquele connector J nos dá. Aquele connector J ele permite que a gente tenha acesso a essa API. E aqui a gente está definitivamente na prática acessando essa API. Por isso que serve o JDBC, Java Database Connective. Então aqui JDBC dos pontos MySQL / localhost 3306, que é a porta, e o nome do banco do esquema do banco de dados. Esquema. Como fosse aquela pasta dentro do banco de dados. E aqui um comando create database if not exist igual a true, porque se o banco de dados não existir ainda, vai criar, ele cria. Ele vai criar automaticamente. É muito bom ter esse comando. É obrigatório não, mas é muito bom ter por padrão. E o server time zone igual a UTC é o fuso horário. Por que o fuso horário? Porque como você envia um comando para guardar no banco de dados, tudo isso está conectado com as horas. E para isso o ideal é dizer qual o fuso horário. O fuso horário que a gente for usar é o fuso horário padrão, que se eu não me engano é de Greenwich. Deixa eu ver aqui. UTC. What is it? É de Greenwich. Tá, é 24 horas, relógio que nem o nosso. Ah, tá, beleza. É o padrão, né? O que sempre vai dar certo
E só se você estiver fazendo algum programa para algum local muito diferente do mundo, aí você vai ter que se preocupar com o fuso horário, porque tudo aqui é baseado em hora, entendeu? Então é importante ver isso. Aqui tem esse sinalzinho bem aqui do Load Maven Changes, porque sempre que a gente adicionar uma dependência, a gente tem que recarregar o Maven, que ele vai pela internet, ele vai capturar essas dependências e baixar automaticamente. Então aqui eu já cliquei, já foi. Beleza. Aqui, então, em tese, está tudo certo. Agora, significa que eu tendo aquelas duas dependências e esse comando com esse endereço aqui, que ao mesmo tempo é um endereço, dos pontos. Não pode esquecer isso, né? Então aqui, ó, Starter Livros Project Application. Ah, tá, que é o nome desse daqui. Ah, tá. Aqui eu tenho outro projeto com esse mesmo nome. Com nome parecido, quer dizer. E agora a gente vai ver se de fato. Tá. Então o nome que te deu foi Java Power. Ó, aqui ele criou. Java Power. Certinho. Aqui é bom porque é interessante. Ah, tá. Então aqui ele criou esse esquema aqui do banco de dados. Que isso aqui também pode ser chamado de banco de dados, né? Mas o termo correto é esquema. Tá bem aqui no nosso esquema. Deixa eu fechar, close all buttons. Ok. Aqui então, a partir daqui ele criou automaticamente. Aqui tá tudo certinho. E uma vez criado, se tu reiniciar o projeto, ele vai se conectar automaticamente. Conectou, tá tudo certo. Só que agora o objetivo é criar uma tabela nesse banco de dados. Por que uma tabela? Porque através da tabela a gente vai conseguir se conectar a ele. E dessa forma conseguir cumprir o objetivo que foi o desafio do nosso chefe agora, o nosso chefe chamado Magno, que é que é partir para um próximo nível do nosso sistema. A gente saiu do zero, agora a gente vai fazer com que a gente consiga guardar dados e mostrar dados, que faz o processo de persistência de dados. São dados que não deixam de existir, a não ser se alguém excluir eles, né? Mas se eu desligar meu programa, meu projeto, eles continuam lá e até outro sistema pode acessar esse meu dado, porque está num banco de dados. Outro sistema que não esse. Tudo bem. Então aqui, ó, vamos aqui criar uma nova query, que é SQL com mais. Aqui a gente vai fazer um teste. Sempre é bom checar se o esquema está setado como padrão. Set as default schema. Uma vez, é só dar dois cliques em cima. Ficou em negrito. Dois cliques, ficou. Porque aí os comandos que eu for dar aqui vão ser referentes a esse esquema. Se eu clicasse aqui e deixasse aqui negrito, os comandos que eu escrevesse aqui seriam referentes a esse esquema book. Só que no caso eu quero Java Power. Então vamos primeiro aqui fazer um teste aqui dentro para ver, para poder cumprir isso que o chefe falou. Vamos tentar criar essa tabela, que no caso é uma tabela de livros, aqui dentro. E se funcionar, aí a gente vai para frente. Bora aqui. O comando é esse: create table. Isso aqui é uma linguagem chamada SQL, só revisando. Table, o nome dela, book. Abre e fecha parêntese, enter. Aqui a primeira coluna é a coluna ID. Vamos aqui. Big int id. Deixa eu ver aqui qual é o padrão. id big int no auto increment. id big int not no auto
increment, vírgula. Então, porque o nome da coluna é id, o tipo dela é bigint, ou seja, é equivalente ao long, que nem o long que a gente tinha feito aqui. Esse long aqui, ó, um L. Aqui no SQL chama bigint, é um inteiro que pode ficar muito grande. Note null, porque ele não pode estar vazio, e auto increment, que é para ele ir incrementando de 1 em 1, que é o incremento padrão. A próxima coluna vai ser a coluna nome. Coluna nome vai ser um varchar de 60, vírgula. E que é o título. Na verdade, eu vou chamar de título, que é melhor. Título. E o autor. Vamos aqui. Varchar de 60 também. E sinopse, que vai ser um varchar de 100. Beleza. Aqui, ponto e vírgula. Ok. E agora eu vou querer fazer uma coisa. Eu quero que título seja o nome único e que caso eu cadastre dois books, vamos chamar aqui de livro, né, que é melhor. Livros com o mesmo título, o banco de dados ele não aceite isso. Então o comando vai ser esse aqui: alter table add constraint, porque constraint é uma forma de dizer uma restrição, ou seja, eu vou adicionar uma alteração. Essa alteração ela vai ser chamada constraint. Eu voltei, mas é para te agradecer e quem sabe te presentear. Para você que ficou até aqui eu tenho um presente. Você irá receber 4 aulas grátis de fundamentos de REST API com Spring.